Portanto, a verdade é que para esta segunda fase há aqui uma sequência de perguntas que Exatamente. se podem ser preparadas, treinadas, e depois há mais alguma fase, Daniel. Sim, preparamos para a entrevista, portanto, organizamos aqui a preparação para a entrevista e fechamos esta parte, por exemplo, com perguntas que nós vamos fazer ao entrevistador. Nós também temos questões, também temos dúvidas. Também há um interesse de perceber que Exatamente. empresa é aquela e o que é que nos pode oferecer enquanto colaboradores. Até porque, cada vez mais, a lógica não é só a empresa que contrata, mas O próprio o candidato candidato. também quer ver se a empresa efetivamente tem interesse para ele, para o seu percurso profissional. Como Então, é algumas questões aqui simples. É, por exemplo, em relação às tarefas, que tipo de tarefas é que vai fazer, o que é que se espera dele, por exemplo, no espaço de um ano, que é uma questão muito boa para que o entrevistador também dê mais alguma informação. Pode ser a questão salarial, que também pode ser importante, quais é que são os valores, e coisas mais simples até do próprio processo de seleção. Ou seja, pode-se perguntar, por exemplo, quais é que vão ser as próximas fases deste processo de seleção. Ou então, quando é que eu vou ter a resposta relativamente a esta entrevista? Também é importante. Okay? Essas questões podem ser logo preparadas antecipadamente. E Isso é dá essencial. sempre uma imagem muito mais positiva. Como é óbvio. Temos para- uma pessoa interessada. não é? Exatamente. Se acima de tudo temos uma pessoa interessada ali à nossa frente, que também tem espírito crítico. Cada vez mais é, claro que, dependendo das funções, quanto mais espírito crítico tiver, melhor, como é óbvio. E é um bocadinho sobre isto também, sobre vermos o interesse efetivo da pessoa e como é que ela se manifesta, ou à vontade que ela está. Isso tudo faz parte. Passando então para a fase da entrevista em si. A entrevista em si, nós já fizemos grande parte para trás, na Sim. verdade, não é? Depois estamos também ali um bocado sujeitos ao próprio entrevistador e à forma como ele a faz. Se põe mais à vontade, o objetivo é sempre que a pessoa que está a ser entrevistada esteja à vontade. E por norma, a regra é que o entrevistador deve fazer isso. Deve Mas nem colocar a sempre pessoa à acontece. vontade. Mas nem sempre acontece. Portanto, o que é que se deve ter em atenção nesse dia? Essencialmente, o tipo de roupa que vamos escolher, por vários motivos. Um deles, evitar decotes, por exemplo, evitar t-shirts com frases, principalmente se não soubermos o que é que lá dizem, porque existe a probabilidade da pessoa que nos está a entrevistar saber. Em termos de roupas, mais evitar calções, fato de treino, ainda assim, ser roupa confortável. Sim. Okay? Isto é essencialmente. Mas acima de tudo, na entrevista, isto estando já aqui preparado, garantido, uma roupa confortável e adequada, é a parte A comportamental. imagem é sempre um aspecto muito importante. Acima de neste tudo, tipo na de- questão do estar cuidada, não é sobre estar extremamente bem vestido, não é sobre isso. É notar-se que é uma pessoa que se cuida, que tem uma imagem cuidada, higiene, apesar de parecer quase, mas será que alguém vai e não tem as condições de higiene necessárias? Pode acontecer. Portanto, tudo isso é importante. O básico é essencial. Sim. Parte da higiene, uma boa apresentação, e uma boa apresentação não é parecer que vai para um casamento, não. É uma apresentação adequada a uma entrevista, com uma roupa adequada. Não é porque, por exemplo, eu sou professor de Educação Física e vou utilizar como farda, por assim dizer, fato de treino, que eu vou a uma entrevista de fato de treino. Sim. Uma roupa normal, mas adequada. E, acima de tudo, na entrevista, estar com atenção ao nosso comportamento físico. Porque isso diz muito sobre, Sim. sobre como estamos, sobre como somos. E o também. próprio nervosismo, começámos a mostrar muito mais a questão da ansiedade. Como é que podemos evitar, por exemplo, evitar levar acessórios, relógios, por exemplo, as pessoas começam a mexer no relógio, anéis, também há muito vício de mexer nos anéis, pulseiras, a questão dos braços também, as mãos, está sempre a mexer. Se tivermos com uma caneta na mão, porque efetivamente podemos levar um documento, uma agenda partida a notas, estar sempre a mexer com a caneta. Sim. São cuidados que nós temos que ter. E, essencialmente, olhar para a pessoa que nos está a entrevistar, como é óbvio. Porque se estivermos sempre a fugir com o olhar, também ali alguma coisa, o entrevistador vai estar atento. Sim. Vai tentar perceber se, quando me faz uma pergunta direta, se eu desvio o olhar. Ele pode considerar que nós estamos a mentir. Não quer dizer que isso seja verdade, mas pode Às considerar. vezes é só nervosismo, Exatamente. mas são indícios de que Pode ser. pode ser. Ok? E portanto, é importante essa parte comportamental acima de tudo. E depois, claro, ser simpático, estar bem disposto, estar aberto também à conversa profissional, como é óbvio, isso é essencial. Não há, dificilmente alguém nos vai contratar se nós formos para lá mal dispostos e ser arrogantes.
dificilmente se vai acontecer. Portanto, essa é a fase da entrevista, essencialmente a parte comportamental. A parte técnica, já preparamos antecipadamente. Portanto, é mais tranquilo. Exatamente. Até porque se estivermos preparados, em princípio estaremos muito mais confiantes daquilo que vamos dizer. Sem dúvida. Porque a questão do sobre o percurso profissional, etc., isso é certo que vai ser questionado. Portanto, essa parte garantidamente já está garantida, por assim dizer. Sim. Okay? Pois, passada a pós-entrevista. Por exemplo, se nós fizermos então as tais questões de quais é que serão as próximas fases, etc., começamos a ter datas. O que é que isso faz? Faz com que nós saibamos, por exemplo, que era suposto, vamos supor, a 1 de maio, termos recebido uma oferta, a resposta relativamente se foi ou não aprovado ou à próxima fase ou para efetivamente integrar. Imaginem que, por exemplo, houve um problema no e-mail. Então, podemos enviar um e-mail extremamente educado, a questionar apenas: ainda não recebi a resposta, pode-me por favor confirmar se já foi dada a resposta ou não, agradecendo. Isto aqui é uma forma de fazer ali o acompanhamento. Imaginem que até recebemos a resposta, efetivamente já foi enviado, não recebeu, veja por exemplo no spam. Às vezes acontece esse tipo de coisas. Outra forma é logo no pós-entrevista. Termina a entrevista, se calhar no final do dia ou algo do género, agradecer apenas por aquele momento. Apesar de tudo, dá sempre ali uma imagem de alguém que acompanha. Quem sabe não ocupa esse cargo, não tem esse emprego nesta altura, mas pode ter passado uns anos e fica sempre uma porta em aberto. Exatamente. A questão é, às vezes nem é questão de passado uns anos. Aquela oportunidade pode não ser a mais indicada, mas pode ficar com a referência que aquela pessoa pode preencher outra oportunidade dentro da empresa, que também pode ser do interesse do candidato. Exatamente. E, portanto, acima de tudo é ser simpático e educado, nunca fica um mal a ninguém e não é numa entrevista de emprego que vai ficar, de certeza. É verdade. Portanto, é um bocadinho isto. A questão da preparação, acima de tudo, é essencial para chegar à entrevista. Na entrevista é mais a parte comportamental, porque depois vai depender muito da pessoa que nos vai entrevistar e para onde é que nos vai levar. Isto no método mais tradicional. Claro que depois existem tipos de entrevistas com processos muito mais longos, com vários tipos de entrevistas, mas este é o processo mais tradicional e mais utilizado em Portugal. Portanto, em relação a isso, as pessoas podem estar seguras que maioritariamente vai ser este tipo de recrutamento ou de seleção que vão estar inseridos. Isto não quer dizer que a pessoa que se prepara vai ser a que vai ficar com a vaga. Okay? É importante também realçar. Sim, mas, não é garantido, não é? Eu posso ir sem preparar e ser eu selecionado, como posso ser a pessoa mais preparada e não ser a pessoa selecionada. Exatamente. Acima de tudo é sobre aumentar probabilidades de conseguir aquela oportunidade. Apenas isto. Mais preparados estamos, mais probabilidades temos de ser a pessoa selecionada. É tão simples como isto. As pessoas que te procuram, Daniel, por estas questões, qual é a maior dúvida delas? Qual é a maior insegurança, principalmente, que elas têm no que diz respeito à entrevista? É mesmo a questão da preparação da entrevista. Não sabem o tipo de questões. Preparar. Exatamente. Não sabem como, o tipo de questões que vão ser feitas. Obviamente que nós podemos pesquisar sobre essa área. Por exemplo, vamos fazer uma entrevista para jornalista, vamos utilizar. Nós podemos verificar e podemos pesquisar sobre isso as questões mais habituais para uma entrevista de jornalismo e vão aparecer e vamos conseguir fazer isso. Ao fazer esta listagem nós podemos preparar-nos. Claro que já sabemos se for uma questão de comunicação para as câmaras, se está à vontade com esse tipo de comunicação, se gosta mais da parte de redação, por exemplo. Ora, ter isso preparado obviamente é o essencial, porque tudo o resto vai ser, nós já temos essa informação, porque nós não podemos acrescentar nada, é com base sempre no que nós estudamos, no nosso percurso profissional, portanto, no que nós já somos. Ali a questão da preparação é organizar ideias, ter de forma mais esclarecida. Ser mais sucinto. Exatamente, sucinto e assertivo naquilo que vamos dizer, para que também a pessoa do outro lado consiga facilmente perceber de que forma é que nós podemos ser uma mais-valia para a empresa ou não, porque também podemos não ser, efetivamente. E é sobre isto. E ele, já agora, dando aqui um alerta que quanto a mais entrevistas se for, é importante perceberem que mais próximos estão de conseguirem então um emprego. A probabilidade é maior. Exatamente. Okay. É claro que às vezes, quando entram em contato comigo, é exatamente isto. Por norma, já foram entrevistas e não foram a pessoa selecionada. Porque dificilmente alguém que manda um currículo é chamado à entrevista e fica na empresa, dificilmente me contacta.
é mais as pessoas que têm dificuldade de Em conseguir. ficar. Exatamente. E isto normalmente tem a ver com o quê? Com preparação e não só momentos de ansiedade na própria entrevista. Então, o que nós fazemos ali, o trabalho que eu faço com eles é a questão da simulação, o trabalhar exatamente a Até porque entrevista. a pessoa até pode ser realmente boa, só que pode estragar tudo por estar Sim. ansiosa e muito nervosa. Sim, pode não conseguir efetivamente mostrar aquilo que é capaz. E Nem é aí que se dialogar, trabalha. não é? Se não Exatamente. conseguir dialogar na própria entrevista de emprego, Sem torna-se dúvida. complicado. Se nos colocam uma questão e nós travamos e não conseguimos dar a resposta, do outro lado vai considerar, ok, se calhar a pessoa tinha isto no currículo e nem sequer era verdade. Sim. Portanto, trata-se efetivamente de treinar a entrevista. E por norma, as pessoas que trabalham a entrevista e se preparam têm resultados muito superiores aos outros. Por hoje ficamos por aqui. Sim, por hoje sim. Na próxima vez que cá estiveres, continuamos aqui esta sequência. Lá está, como falámos inicialmente. Muito obrigada mais uma vez, Obrigado eu Daniel, pelo por convite estares novamente. aqui em mais um programa. Ó Fatinha.